Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Esse é o podcast. Que esporte é esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje, com um quadro aí, Que Papo é Esse? Justamente o quadro que inaugurou um tempo atrás, que eu trago alguma pessoa para conversar, ou algumas pessoas. E no caso de hoje, tem uma convidada de gala. Hoje eu tô com ninguém mais, ninguém menos que uma medalhista de bronze na Copa do Mundo, campeã pan-americana, campeã sul-americana no tiro com arco e atleta olímpica que estava agora em Paris 2024. E além disso, ela é amante de vela e escritora. Ana Luísa Caetano, seja bem-vinda aí ao podcast. Que honra te ter aqui. Oi, Andrei, tudo bem? É uma honra estar aqui. Tô muito feliz de participar também. Ah, maravilha. Mas me fala o seguinte, já caiu a ficha de que tu participou aí tu esteve nas Olimpíadas de Paris? Nossa, não, é um sonho. As pessoas me param e falar comigo, tipo, meu Deus, como foi lá? E eu fico, não acredito que tudo aconteceu, foi tudo tão rápido, tão intenso. Ainda tá caindo a ficha. Não, eu imagino. E se eu fico extasiado, assim, vendo as Olimpíadas, quem tá lá dentro deve ser um negócio absurdo. É surreal. Eu assisto a Olimpíada desde que eu me entendo por gente, eu sempre acompanhei muito o esporte. E quando eu cheguei lá, que eu pisei no campo, que eu vi aquela quantidade de gente, aquela quantidade de câmera, é tudo muito, muito grande, muito surreal. É fantástico. Nossa, que fascinante. Vamos falar um pouco mais sobre isso durante o episódio, mas eu quero saber o seguinte, eu falei na tua apresentação que tu é amante de vela e isso é algo que tu fala nas tuas redes sociais, que, poxa, eu praticava vela e tudo mais. Tu já pensou que tu poderia estar nessas Olimpíadas praticando vela ao invés de tiro com arco? Já era o meu sonho, né, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu dizia pra todo mundo: "Não, eu vou pra Olimpíada pela vela, é o esporte que eu faço e que eu amo". Mas a vida foi acontecendo, eu conheci o tiro com arco, eu acho que eu amadureci muito como pessoa e o tiro com arco é um esporte que conversa muito mais com quem eu sou hoje, sabe, então eu vim por Ah, esse caminho. poxa, que legal. Mas e como se deu essa nova paixão? Como que tu disse: "Ah, não, agora eu vou passar da vela para o arco com flecha"? Porque são esportes, assim, ó, se tu pega e passa do tiro esportivo para o tiro com arco, beleza, tudo tiro, mira, tal, é mais ou menos a mesmo objetivo. Mas passar de vela do tiro com arco é completamente diferente. Como é que se deu essa nova paixão? Como tu começou a praticar? Então, na vela, quando você tem uma categoria que é a sub-15, e quando você faz 15 anos, você precisa trocar de categoria, você precisa buscar um outro tipo de barco. E eu tenho um irmão mais velho, foi ele que começou a velejar, foi ele que me puxou por esse caminho. Então, quando ele fez 15 anos, que ele tinha que escolher outro barco, e meus pais chegaram para ele e falaram: "Tá, vamos escolher que caminho você quer seguir". E ele falou: "Eu não quero mais velejar, eu quero praticar tiro com arco e flecha na época, né, a gente nem sabia o que que era". E Sim. aí é óbvio que a gente ficou doido, assim, todo mundo começou a ligar para a confederação, procurar na internet, internet que há 10 anos atrás era outra Diferente. coisa. E aí a gente veio descobrir que na nossa cidade tinha um campo de tiro com arco que é um dos principais campos do país. E e a gente falou: "Cara, como assim a gente nunca ouviu falar disso? Vamos lá e vamos ver qual é". E aí o João foi, meu irmão, e eu fui atrás. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu entrei no campo pela primeira vez e eu vi a paz que é o campo, aquele lugar grande, assim, o vento passando, eu falei: "Nossa, eu preciso fazer isso". E a ideia era que fosse um complemento para vela, mas aí eu fui conhecer as competições de tiro, descobri como funcionavam e me apaixonei completamente. Poxa, que legal. E tu estava falando do teu irmão, acho que antes aqui da nossa conversa agora, tu comentou que ele é teu xodó. Eu não sei se o pessoal percebeu, mas eu falei que ela é escritora também. E aí eu pesquisando sobre ela, descobri que ela escreveu um livro. Como é que foi essa história? Tu escreveu junto com teu irmão? Ele que desenhou? Como é que se deu isso de, pô, vamos escrever um livro? E é sobre vela, né, também. Isso, isso.
Na época que eu comecei eu vivo muito intensamente tudo que eu faço, então quando eu comecei a velejar, era a única coisa que eu queria fazer da vida. Então, assim, todo o tempo livre que eu tinha, eu dava um jeito de estar no mar. Isso incluía Natal, Ano Novo, festa de família, Dia dos Pais, Dia das Nossa, Mães. E aí, assim, meus pais sempre foram super compreensivos, mas a família mais distante eu não conseguia entender, né, tipo, por que que a gente de repente sumiu. E aí eu que sempre escrevi muito, mas sempre guardei pra mim, tive a ideia de escrever pra mostrar pra eles por que que eu estava tão apaixonada por aquele mundo, por que que eu queria passar tanto tempo fazendo aquilo. Eu falei: "Se eu conseguir contar as minhas experiências, eles vão entender por que que eu quero estar aqui e vão ficar mais confortáveis com essa ideia". Aí eu fiz era para ser um presente de Natal, assim, eu escrevi como se fosse um diário de bordo e distribuí para os meus avós, para minha madrinha, para família. Só que o meu avô conhecia uma editora, ele é escritor de poesia, e aí ele levou esse livro para amiga dele e falou: "Olha que lindo, minha netinha escreveu e tal". A editora falou: "Meu Deus, a gente precisa lançar isso". Aí começou um caos, assim, publicar um livro é caótico, você não tem ah, ideia da imagino. quantidade de etapas e de gente que a gente precisou procurar para revisar o livro, para tudo. Aí, quando a gente estava nessa, a gente parou e pensou: "Cara, não pode ser um livro só de histórias, sabe, falta algo mais". Aí o João chegou com os desenhos, porque todas as histórias que eu escrevi e o meu mecanismo de lidar com tudo sempre foi escrevendo, o mecanismo dele de lidar com tudo sempre foi desenhando. Ele Ah, que desenhava legal. muito e a gente vivia essas histórias juntas, então eu tinha tudo escrito e ele tinha tudo desenhado. Aí ele falou: "Olha, eu tenho esses desenhos aqui que são dessas histórias". Aí nessa que a gente montou o livro e publicou, e nossa, a quantidade de gente que chegou e chega pra mim até hoje falando: "Cara, eu vivo a vela e você conseguiu colocar em palavras o que eu nunca conseguia", sabe. Ai, eu acho isso tão legal. Pô, que legal, porque, parte de uma algo muito eu entendo que parte de tu desenhar ou tu escrever, parte de algo muito interior teu que tu não sabe nem explicar e tu faz isso: "Ah, tem que escrever porque é isso que eu tô sentindo". Aí tu Sim. conseguir expressar isso deve ser algo fascinante. É, e Eu era algo sempre extremamente inocente, eu escrevia pra sim. mim, pra minha família, então ficou algo muito sou suspeita pra falar, mas eu acho muito legal. Não, pô, não, mas que legal, eu dei uma olhada, né, não cheguei a comprar, mas eu dei uma olhada em algumas coisas do livro, eu achei, né, a capa ali e tal, achei muito legal, muito bacana. E a principal personagem leva teu nome, não leva? Sim, sim, é a história É real, tu, tem é meu pra ser tu nome, mesmo. nome de todo mundo. Ah, perfeito, muito legal, muito legal. Mas, tu cresceu aí no Rio de Janeiro? Isso, isso. Na A na gente capital cresceu mesmo? não, a gente é de Maricá, é uma cidade mais no interior, e a gente velejava em Niterói, que é uma cidade do lado. Ah, sim, Niterói é só cruzar a ponte, tá no Rio ali. E a gente cruzava a ponte pelo mar, né, a gente passava ali na Baía de Ah, Guanabara e sim. velejava no Rio. Nossa, que experiência Nossa. diferente, muito muito legal mesmo. Eh, tu eu só fico pensando o seguinte, não lembro se agora em Paris, a vela também foi na se foi no Sena, Não, acho a que vela não, foi né? não, foi em Marseille, Foi em foi uma Marseille, tá. cidade do França. Sim, não, porque se fosse no Sena, tu ia até meio que agradecer por não estar fazendo bem. É verdade, isso é um lado bom. Cada dia que eu vou para o campo, que tá chovendo, que tá frio e que eu posso simplesmente colocar um casaco e ficar quentinha, eu agradeço a minha decisão. Porque na vela você tá exposto ao clima, ao que Sim, tiver, sim. né. E no Não, arco a gente consegue ficar mais confortável. sim, não, e querendo ou não, no arco também tem a questão de que tu tem que estar num campo, mas pelo menos tu já te abriga um pouco com um casaco, na vela não tem Uhum. essa opção, né. Na É. vela tem que ser assim, tem que ser com aquela roupa e daquele jeito e bola pra frente. Mas tu cresceu aí numa das maiores cidades, metrópoles aí na verdade, né, na região metropolitana praticamente, perto do Rio, e vamos lá, tu é nova, tu era adolescente quando aconteceu as Olimpíadas do Rio, né, e como é que foi pra ti? Tu já tinha optado por seguir
no tiro com arco, ou não? Ainda não? Não, não, eu estava divididíssima, assim, foi uma época que eu em 2016, eu classifiquei para um campeonato de vela e em 2017 eu classifiquei para um campeonato internacional de vela, então eu estava na seleção sub-15 e em 2017 foi quando eu classifiquei para o meu primeiro internacional no arco, então eu estava, assim, super dividida entre os Nossa, 2, e eu assisti os 2, obviamente, acompanhei. Nossa, a vela foi emocionante demais, o tiro foi fantástico. Eu tive a oportunidade de acompanhar os 2 e sou grata demais por isso. Acho que me empolgou muito mais para continuar buscando esse sonho olímpico, sabe, foi sim. bem legal. E tu tinha ideia, assim, de tipo porque nessa época tu já tinha conseguido se classificar para torneios internacionais, então tu já tinha ali uma visão de tipo: "Ah, talvez eu chegue nas Olimpíadas, talvez eu chegue lá e tal". E nessa época tu realmente já tinha pensado: "Cara, em 2024 eu vou estar em Paris", ou não ainda, não? Não, era um sonho muito distante, assim, eu sempre soube dentro de mim que um dia eu ia fazer de tudo para conseguir ir, sabe, mesmo que demorasse muito mais tempo que isso, eu ia fazer de tudo que eu pudesse para ir para uma Olimpíada, mas eu não imaginava que ia ser tão cedo, com 20 anos, 21 anos, foi Sim, sim. uma Não, boa surpresa. e a parte boa do tiro com arco é porque meio que tu tem a vida inteira para poder ir para as Olimpíadas, né. É É, um esporte exatamente. que não tem limite de idade, não tem eu Sim. achei isso fascinante quando eu fui ver os atletas que estavam nessas Olimpíadas, e tinha uma mulher que estava grávida, É. se eu não me engano. E eu fiquei tipo: "Como assim, velho?" Mas é que realmente é um esporte que não fisicamente exige a parte da musculatura do ombro e tal, mas, né, não é um esporte de contato, tu não fica levando pancada, e aí é um negócio que eu penso: "Cara, se um dia eu quiser participar das Olimpíadas ainda, eu tenho que começar a praticar tiro com arco, porque vai dar tempo Dá sempre." tempo. É verdade, é um esporte que não só permite muita longevidade, como essa maturidade é muito bem-vinda, sabe. Se Sim, você olhasse a final, eu não sei se você chegou a assistir, mas a final masculina eram 2 atletas são 2 atletas super experientes que estão no circuito mundial há muito tempo, e foi sul-coreanos provavelmente. realmente o sul-coreano foi um e o Sul-coreano. outro era um americano. Sim, E são 2 figuras icônicas no esporte, assim, é muito bacana. A gente acompanhou a evolução deles nesses 10 anos que eu tô no esporte, né, sim. então ver eles chegando nesse auge foi realmente muito legal. Pô, que legal. E aí voltando, assim, falar de 2016, tu disse que conseguiu acompanhar tanto o arco quanto a vela, que são os esportes que tu ama. Eh Tu tinha aquela coisa de tipo: "Bah, meu ídolo nesse esporte agora em 2016 eu quero ver", acho que tinha o Torben Grael, por exemplo, eu não lembro o nome dos veleiros, mas tem uma xará tua que estava no arco também, que foi que atingiu a melhor colocação, assim como tu atingiu nessa última. Esqueci o nome completo dela, mas é Ana também. Tu É tinha a essa coisa, Anne. tipo, são oi? A Anne Marcelli. Isso, Ana, sério. Tu tinha essa coisa, tipo: "São meus ídolos, eu quero ver", tal. Tem alguma coisa que te inspirou neles? Nossa, com certeza. E assim, a oportunidade de treinar e de estar perto dessas pessoas sempre foi algo que para mim era muito emocionante. Eu velejava na Baía de Guanabara, então todo dia que eu ia para a água eu passava e via Martina e a Caiana treinando. E assim, era Nossa, todo dia. Eu saía da escola numa terça-feira à tarde, ia para a água sem vento, tava Martina e a Caiana treinando. Eu ia domingão de sol, dia lindo, tava a Martina e a Caiana treinando, sabe. Era muito legal passar por elas, elas são 2 pessoas que eu admiro demais. E o pessoal do tiro também, tanto a Anne, que conseguiu esse resultado histórico lá no Rio e foi para Tóquio, é uma arqueira muito boa, é minha colega de equipe, a gente compete juntas a gente buscou a vaga por Paris pra a vaga por equipes para Paris agora juntas na equipe. Quanto o sim, Marcos, que também era estrela do Rio 2016 e continuou sim. nesse posto, né, continuou sendo a nossa estrela, ele hoje é o número 1 do ranking mundial e Pois é. maior tiro com arco no Brasil, sabe, a quantidade como ele conseguiu profissionalizar o nosso esporte, trazer muito mais visibilidade, trazer muito mais gente, são
São pessoas que eu admiro demais e conviver, estar ali, treinar no dia a dia com eles são como família para mim. Tanto o Sim. Marcos, quanto a Anne, quanto a equipe que estava lá na Rio Pô 2016. É muito pô, que legal essa legal. convivência. Tu tocou num assunto que eu achei muito interessante, tu falou de como o Marcos ajudou a profissionalizar. E aí eu estava na dúvida, o tiro com arco ele é profissionalizado? Como é que funciona? Porque tu é sargento, né, do das Forças E você? Armadas e da Força Aérea, isso. E aí, então, consequentemente, tu tem aquela questão de ser uma atleta de alto rendimento, né. Explica um pouco mais como é que é isso e, tipo, é profissionalizado, de fato, o tiro com arco? A maioria dos atletas que a gente tem, eles são da Força Aérea também, são sargento e tudo mais? Então, é pouquíssimo profissionalizado ainda. É aquilo que a gente falou, né, o Brasil ainda tem um caminho longo a percorrer, principalmente Sim, nesses esportes menos conhecidos, e o tiro com arco ainda é um esporte pouco conhecido. Estamos trabalhando para mudar isso. sim, com certeza. Mas hoje eu sou profissional, grande parte da seleção é profissional através do PAR, que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento. É um programa do governo brasileiro em parceria com as Forças Armadas. O tiro com arco é da FAB, que é a Força Aérea, mas os esportes são divididos entre as 3 forças, e esse programa é o que hoje possibilita que muitos atletas sejam profissionais e vivam do esporte. Poxa, que legal. Que bacana. E é interessante que quando eu era criança, eu dizia: "Bah, eu jogo basquete até hoje". Ou quer dizer, jogar daquele jeito não jogo, né, eu vou de vez em quando no lugar e tal, jogar com o pessoal e tudo mais. Tô bem fora de forma para ser atleta, mas, quando eu era mais novo eu tinha muito essa coisa de: "Ai, meu sonho é participar de uma Olimpíada, meu sonho é estar envolvido com isso e tudo mais". E meu pai que já foi soldado do exército, já foi acho que ele foi sargento também, ele dizia: "Olha, se tu tentar entrar no exército e tal, tu consegue, talvez ser atleta, o programa deles e tal". Só que aí eu penso que eu era muito mais tipo: "Bah, mas eu quero jogar basquete. Pra jogar basquete tem que ir pra um clube e tal, não é", né. E aí eu era meio mente fechada quando eu tinha uns 13 anos pra realmente tentar praticar outros esportes. Depois com o tempo eu comecei a hoje, né, eu tenho umas medalhas aqui atrás de mim que é de futebol de botão, por exemplo, que eu sempre joguei Caraca, na que minha vida. legal. E aí, tipo, é de futebol de botão, eu jogo tênis de mesa, então, hoje eu me abri para mais coisas, mas fico pensando, cara, quem do pessoal que tá ouvindo a gente até, se tu é novo, se tem 20 anos, sei lá, quanto tempo tentar entrar, tentar conseguir essa oportunidade, algo que faz crescer, né, querendo ou não, estar num ambiente de força aérea, de forças armadas do Brasil, por mais que seja algo mais rígido, justamente por ser rígido, eu acho que acaba dando muito certo. Sim, sim, e conversa com tudo com o esporte de alto rendimento, sabe. É uma disciplina que não só a gente já carrega um pouco por, sabe, é algo nosso, dos atletas em geral, Sim, mas estar ali no meio de tanta gente que também vibra isso, que também pensa dessa forma, mudou muito a minha forma de enxergar o esporte, enxergar a disciplina necessária, sendo sargento da Força Aérea. É muito sim, legal e, sim. assim, não é tarde, essa é uma das mensagens que eu mais recebo no meu Instagram, sabe, tipo: "Ah, eu tenho". Cara, às vezes eu recebo tipo: "Ah, eu tenho 12 anos, é muito tarde pra eu começar na carreira esportiva". Não, gente, não, eu Não, não tenho é. 20 anos, é tarde. Cara, de verdade, não é. Tem muito esporte que talvez seja pra ginástica, para o futebol, mas tem muito esporte que a gente não conhece que permite muita longevidade, que permite que você trabalhe, que você estude enquanto você pratica, sabe. E Sim. é uma coisa É, pra ficar na cabeça da galera. não, com certeza, com certeza. Tem muita coisa, na verdade, que a gente sabe que precisa melhorar no nosso país, com política, com um monte de questões, mas que ainda dá tempo. Sim, e tem É, muita essa coisa boa que não é divulgada, assim. O PAR é um projeto sim, fantástico que possibilita que o esporte brasileiro aconteça. Tanto que, se você for ver a quantidade de atletas que estavam na Olimpíada e a quantidade de atletas que são de alguma das forças armadas, é
É uma coisa legal que pouca gente Poi sabe que é possível. Pois é. Não, e eu estava, com a função das Olimpíadas e de começar a seguir mais atletas e conhecer mais gente, eu comecei a ver todo mundo tinha na bio do Instagram ali, sargento da Força Aérea, sargento e eu: "Bom, mas como assim?". E aí eu comecei a identificar, tipo, poxa, é realmente o processo que a gente tem hoje no Brasil, só que o grande problema é aquele que a gente conversou antes de começar a gravar, que existem o futebol e o esporte que está dando certo, as pessoas esquecem esquecem o resto dos esportes, até o que está dando certo às vezes, durante 4 anos, e aí lembra nas Olimpíadas, e aí começa a criticar: "Tá, mas por que que não tem investimento? Tá, mas o que que acontece?". Tipo, não, espera aí, tu nem estava dando bola pra isso durante esse tempo, então, e aí tem aquela coisa, tipo, pô, tem que promover que realmente, pô, é por meio das Forças Armadas, é por meio disso, é isso que acontece, porque querendo ou não, agora, tu falou, poxa, tu é do Rio de Janeiro, o Marcos é do Rio de Janeiro, o pessoal que é daí do Rio de Janeiro, o pessoal da vela é do Rio de Janeiro. É, tá tudo concentrado num lugar só? Que coisa? É verdade. A gente acaba ficando aqui, né. E é uma coisa que eu acabei de falar no meu Instagram, inclusive. Perguntaram tem tido um movimento de procura muito maior pelo tiro com arco agora que passaram as Olimpíadas, né, e sim, claro, é consequência de toda a exposição que a gente teve, isso é muito legal, mas me frustra muito quando chegam mensagens tipo: "Cara, eu moro em sei lá onde e a escola mais perto de mim fica a 300 quilômetros, eu não tenho como frequentar essa escola, não existe uma forma de eu praticar em casa, tem como eu treinar dentro do meu Sim, apartamento". nossa. E assim, a gente precisa de mais, a gente precisa conseguir levar o esporte, não só o meu esporte, mas esportes em geral, para fora dos grandes centros, sabe. Tem muito mais gente no Brasil, o Brasil é um país grande demais e É. eu Não, queria conseguir que tivesse mais oportunidade para mais gente. sim, não, e às vezes sei lá, às vezes, eu rateando no meu dia, eu pensando em milhões de coisas, às vezes nada, eu penso: "Cara, e se", um pensamento meio aleatório, "e se o nosso país é gigante, tem 27 estados, se cada estado fosse um país, será que a gente teria atletas bons em todos esses estados? Como será que seria isso? Será que estariam nas Olimpíadas? O que será que ia acontecer? Cara, muito Porque provavelmente estaríamos. O brasileiro tem uma garra, o brasileiro tem uma vontade de vencer, de fazer acontecer independente das dificuldades. Que não se encontra em qualquer lugar, sabe, que é muito bom para o esporte. sim, E o esporte é muito bom para tanta coisa, sabe, a gente fala muito do alto rendimento, a gente fala muito de competição, porque é o meu meio, mas assim, o esporte como questão de saúde, como questão de saúde mental, como questão de socialização, sabe, é fundamental para tanta coisa. sim, sim. Não, é um negócio, eu sou suspeito de falar, porque eu criei um podcast para falar de esportes diferentes, então é muito suspeito eu dar meu pitaco também. Mas pensando em toda essa tua trajetória de escolher o tiro com arco, de amar velejar, tu ainda veleja de vez em quando? Muito pouco, não dá tempo. Não dá tempo. Mas, pensando nesse processo aí, como que se deu o teu desenvolvimento e, tipo, tu teve, vamos lá, a gente sabe que, eh, o ser mulher, eu não sei porque eu não sou mulher, mas ser mulher deve ser uma tarefa difícil em diversas áreas da vida. Você teve alguma barreira a mais por ser mulher querendo praticar esse esporte ou no tiro com arco específico não tem tanta essa dificuldade? Cara, eu sempre fui muito bem aceita no tiro com arco, assim, eu sempre tive exemplos de mulheres muito fortes e muito, realmente, brilhantes acima de mim, né. A equipe que foi para Rio 2016, a Anne, a Marina e a Sara, são atletas brilhantes que me inspiram muito até hoje. E então eu acho que isso facilitou muito, sabe, ter mulheres ali já passando por esse caminho, abrindo esse caminho, isso com certeza me ajudou demais. É óbvio que tem um preconceito, tem um mais fora, sabe.
Uma vez eu estava na Coreia e eu estava a caminho de um campeonato militar. E aí eu tive que explicar no aeroporto, tive que entregar um passaporte oficial, e aí todo mundo olhou pra mim, assim, e aí o cara saiu rindo e não conseguiu se controlar, não conseguiu parar de rir, tipo: "Como assim, Sim, você é militar?" E aí eu falei: "Não, a gente tá indo pra um eu sou torneio. atleta profissional, tô indo para um campeonato mundial militar", e assim, a reação de todo mundo foi impagável. Foi Sim, muito boa, foi muito engraçado de ver como é algo muito surreal fora da nossa realidade, da nossa cultura, né. Mas aqui no Brasil eu sempre tive bastante apoio, eu sempre tive bastante ídolos com quem me inspirar. Eu acho que isso foi sim. fundamental na minha carreira. Bah, não, com certeza. E aí entra me veio à mente justo o que a gente estava falando agora há pouco, que tu está num lugar em que isso funciona já esse esporte, que o tiro com arco já funciona de uma maneira mais, orgânica. Já funciona, tem o pessoal que tá nas Olimpíadas, tem os profissionais, mas e aí entra o que tu falou: "Pô, tem gente que mora a 300 quilômetros do local mais perto em que ela poderia treinar". Será que nesses lugares deve ser, né, se já é difícil ter o esporte, olhar para a mulher e dizer: "Ah, não, tu vai praticar, vai lá e tal", as pessoas devem dificultar mais ainda às vezes. É, sim, com certeza. E assim, todo mundo, sabe, cara, tem muito preconceito. O cara não quer namorar uma garota que seja atleta, porque ele acha que ela vai acabar masculinizando o corpo dela com exercício, que a gente sabe que é uma coisa completamente fora de Sim. contexto, sabe. Muita família É, não quer, porque tem essa cultura enraizada de que esporte é algo masculino, de que esporte não é para mulher, que mulher deve ficar em casa, então eu sempre bati muito nessa tecla de que o lugar de mulher é no campo, se a mulher quiser. sim, é onde ela quiser, não tem essa. Eu tenho 8 irmãos só, 5 delas são mulheres, Cara, e tipo, e aí tem minha mãe ainda. Minha mãe é uma maluca que teve 9 filhos e decidiu que depois de ter os 9 filhos ela ainda ia correr ultramaratonas. caramba. E aí eu tenho irmãs que jogam vôlei, que, né, umas que dançam e tal, gostam de praticar esportes, gostam de se exercitar. E aí entra muito essa coisa, tipo, cara, é lugar de mulher onde ela quiser e ela vai e faz o que ela quiser e porque o homem faz também, então tá todo mundo feliz, todo mundo Sim. ótimo. Vamos, né, tem que progredir, não tem que ficar preso em uma coisa. Mas, é, E é tu uma das coisas que me deixam muito feliz, assim, desculpa te interromper, não, pode mas falar. ver mulheres chegando no esporte, receber mensagem das mulheres falando: "Nossa, você é uma inspiração para mim, você me mostrou que eu posso ir para o campo, praticar esporte". Cara, isso me deixa tão feliz, assim, é o que eu almejo realmente. Poxa, que massa. E pensar que até esse é o próximo tópico que eu ia falar, mas pensar que tu tem só 21 anos. Isso pra mim não passa na minha cabeça, assim, de olhar pra tipo: "Ah, ela tem só 21 anos, cara". Tipo, óbvio que a gente tem muita cabeça do futebol, porque é o esporte mais popular Do no mundo. mundo, no país, mas e aí a gente pensa: tudo bem, até os 40 anos vai". Não, mas no arco tu pode até sei lá quando. Então, Sim. tipo, até quando tu pretende ter uma carreira no tiro com arco? Assim, eu pretendo ter uma carreira no tiro com arco até o final. No momento que eu não for mais atleta, eu pretendo, não sei, virar técnica, gestora, abrir um clube, me Ah, envolver sim, com a política perfeito. do esporte. O esporte é muito mais do que realmente estar ali no Sim, campo, né, tem muito por trás que a gente acaba não vendo e que hoje é o que eu mais sinto que falta, sabe. Falta clube no país, a gente tem que conseguir abrir mais clubes, abrir mais federações. Eu sim. pretendo, com certeza, seguir por essa área, então ficar no esporte até o fim. Então ficar no esporte até o fim. Poxa, que legal, que legal. E é muito incrível pensar que realmente o esporte tem muito mais coisa. Estar ali nas Olimpíadas, na verdade, é a ponta do iceberg. E aí tem um monte de coisa que segura isso, que é a política esportiva no país, quanto de apoio isso tem, investimento, e pessoas que fazem isso acontecer,
e ali na pontinha do iceberg tem a Ana, tem o Marcos, que Hum, realmente é quem tá mostrando que aquilo existe, mas que sim. tem muito mais coisa acontecendo e que depende de fato, né. Mas que a gente só foi capaz de chegar ali pelo trabalho de tantos outros que não Sim. aparecem. Não, com certeza. Mas e aí qual é a trajetória que um arqueiro tem que passar? Ele começa praticando ali num clube de tiro, ele depois o que que ele faz para chegar até um nível profissional? Assim, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Mesmo que você vá praticar em casa, mesmo que você more em uma casa grande com espaço e esteja disposto a montar uma estrutura para que você possa praticar, que não é difícil, que eu pratico em casa e Sim, é super possível, mas tenta pelo menos fazer algumas aulas, fazer pelo menos uma aula experimental numa escola, porque é muito importante que você aprenda as regras de segurança. Você não pode passar da linha, você não pode nunca, em hipótese nenhuma, direcionar a flecha a alguma pessoa, mesmo que de brincadeira, mesmo que com arco desarmado. Essas questões são questões muito importantes, então eu bato muito na tecla de que você tem que procurar uma escola, pelo menos para começar, pelo menos para aprender essas regras básicas. Mesmo que seja uma escola longe, tenta no final de semana que você estiver viajando, alguma coisa assim, encaixar isso na sua agenda, sabe, antes de começar realmente a praticar em casa, mesmo que você vá praticar por hobby, é fundamental que você aprenda bem as regras de segurança. Tendo sim, aprendido as regras de segurança, se você quiser praticar o esporte, seja só por hobby, seja competitivo, qualquer coisa, você vai começar no arco escola. Arco escola é um arco de madeira, ele é muito mais leve que o nosso. Para você ter uma noção, o meu arco hoje tem perto de 45 libras, é o peso da corda dele na hora que eu sim, puxo. E eu comecei com um arco de 14 libras. sim, bem Então, diferente. é bem mais leve, justamente para a pessoa não se lesionar, para não ter nenhum acidente, nada que impeça a sua continuidade na prática. Então, começa com arco escola, é um arco de madeira, é um arco bem mais leve. Se você for praticar em casa, é um arco bem mais barato para você adquirir, para você praticar. E é um arco que várias pessoas podem praticar, ele não tem a especificidade de um arco competitivo. Então, o mesmo Sim. arco que eu uso, você pode usar, qualquer colega seu, amigo que chegue lá num churrasco de domingo, pode usar. E isso Hã, deixa bem legal. bacana, é um arco amador, vamos assim dizer. Isso, exatamente. E você pode ficar nesse arco por 6 meses, 1 ano, adaptando, aprendendo a técnica, tem bastante coisa para você aprender com esse arco antes de você começar a se preocupar em comprar um arco profissional, em melhorar o seu equipamento. E daí, aos poucos, você vai, profissionalizando parte por parte do seu equipamento. E aí, quando você decide competir, você precisa estar afiliado a um clube. Sim, Então, você vai se filiar a um clube e esse clube vai te instruir quais são as primeiras competições a fazer. Normalmente, você vai começar por uma competição estadual, o que a gente chama de competição de bairro. Cada clube sim, monta a sua competição e aí, no final, a gente junta todos esses resultados do Brasil em um ranking. Mas isso você pratica no seu tipo, você não precisa se locomover para nenhum outro estado, para nenhum lugar distante, você vai fazer isso no clube onde você já pratica. E é muito mais confortável você competir no campo que você está acostumado, no vento que você está acostumado, então sim, você vai sim, se adaptando à competição num ambiente seguro para você, né. Quando sim. você já quiser um desafio maior, aí você pode se inscrever no Campeonato Brasileiro. Inclusive, queria aproveitar esse espaço para chamar a galera para o próximo Campeonato Brasileiro, Hã. que vai acontecer na última semana de setembro, lá em Salvador, na Bahia. Poxa, que legal. Então, se alguém estiver por lá, o campeonato vai ser aberto ao público, vai ser muito legal de assistir. E a galera que já está fazendo essas competições de bairro, que já está um pouco mais de tempo no esporte, vai participar desse campeonato, inclusive a seleção, eu vou participar desse Nossa, campeonato é também. um campeonato aberto, vamos assim dizer. Sim, sim, é um campeonato Mais aberto. aberto, é a oportunidade de atletas que estão começando terem acesso a gente que tá na seleção, que está no auge, e é sempre uma troca muito legal, sabe, você vai quem está começando pode ver de perto, estar ali na linha, ver como que a gente faz, como que a gente aquece, como que é a nossa rotina de competição, sabe. Eu acho que é muito legal para quem já está nessa um pouco mais inserido no esporte, quer ver como é que é realmente, para ver se
se vai querer seguir esse caminho competitivo, porque não é o único caminho possível. Você pode seguir Sim, no esporte como hobby e é muito legal também. sim, sim. E tem alguma a federação transmite no YouTube, sei lá, faz live de quando tem os campeonatos brasileiros para que as pessoas possam ver também? Costuma ter, costuma ter. No último, inclusive, o time Brasil, o Comitê Olímpico, fez a transmissão do Olha que campeonato, legal. mas vocês conseguem acompanhar tudo. Eu vou compartilhar bastante coisa no meu Instagram, mas o Instagram da federação é @brasilarco. Também eles sempre divulgam quando tá tendo campeonato e quando tem transmissão, tudo isso. Sim. Nossa, que legal, porque, é pra mim vem muito aquele sentimento, tipo, agora tem que juntar as pessoas pra jogar mesmo, pra fazer parte do negócio. Sim, Então, justamente. é realmente uma iniciativa excelente da da Federação Brasileira, certo? Porque E Campeonato Brasileiro vai confederação. ser Confederação, isso. Então tá, maravilha. E aí, falando nisso, eu vi tu compartilhando esses dias no Instagram, e também como eu montei um episódio para postar agora antes de lançar esse nosso, falando do tiro com arco, e aí tem 2 tipos de arco, Ai, certo? que legal. Certo. Mas tem o arco recurvo, que é o arco olímpico, que é o que tem nos jogos, e qual eu esqueci o nome do outro arco, mas por que ele não faz parte do ciclo olímpico? Então, tem 3 tipos de arco hoje no Yes. circuito mundial. Tem o olímpico, que é o recurvo. Ele é cheio de implementos e tal. É, é o arco que vocês viram na Olimpíada, eu não vou conseguir descrever Sim. bem. Além disso, tem o barebow, ele é um arco bem mais instintivo, ele não tem mira, ele não tem estabilização, ele é realmente só aquele arco, e o atleta, ele mira usando a flecha, ele vai muito mais no instinto, sabe. É tipo bem E Robin Hood, assim. é bem Robin Hood, inclusive eu nunca me arrisquei a tentar, porque adoro minha mira. E e além desse tem o composto, que já é o outro extremo, que é um arco que tem bastante coisinha, assim, ele tem um gatilho, ele fica mais leve na hora que você chega aqui para atirar, então ele tem roldanas que diminuem essa pressão, ele tem zoom na mira, então você vê muito precisamente o centro do Nossa. alvo. Eu não sei te responder por que que o recurvo é o arco olímpico e não as outras categorias. Eu arrisco dizer que é pela quantidade de participantes. O recurvo hoje é a maior categoria, tem muito mais arqueiro no mundo inteiro, e essas Sim, outras categorias estão evoluindo, estão crescendo, mas ainda não são tão grandes. Mas são bem sim. legais de acompanhar também. E Não, você vê é os interessante. extremos. Sim. Sim, sim, tipo, usando expressões que o pessoal usa, tipo, o bare ball, é bare ball, né? Esse segundo que tu falou, o bare ball é tipo o raiz, assim. É. É tipo aquele, eu vou Exatamente. sair pra caçar e vou aqui com meu arco, com a minha flecha, e é muita loucura, assim. Eu fazendo o roteiro desse outro episódio que eu vou lançar agora de noite, ele me veio muito assim na mente, assim, tipo, que antes, querendo ou não, o arco, a flecha foi criada como, tipo, vamos caçar, vamos pra guerra e é isso. E hoje é o esporte, então funções completamente diferentes. Como tu falou, tu tem que cumprir coisas de segurança. Sim, e hoje a gente luta muito para separar essa imagem, sabe. Existe a caça com arco e existe o tiro com arco esportivo, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Inclusive, assim, você entra num campo e é proibido qualquer coisa que remeta a camuflado, não pode ter. Sim. Eh, Interessante. tem várias regrinhas, assim, e a ideia é realmente separar o máximo possível as 2 práticas, sabe. Sim. Né, e é interessante que tu vem me falar isso e tu é sargento, né, então, tipo, meio que bugou a minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu entendo os motivos do porquê isso. Deve ser o único lugar dentro de um quartel-general que tu não precisa estar camuflado. É verdade.
Mas, e aí pensando na questão desses materiais e tudo mais, eu vi que tem muito equipamento que se usa no arco, no tiro com arco, e eu fiquei tipo, caramba, é muita coisa pequenininha, porque querendo ou não, a gente olhando de fora, vê, tá, ela tá com arco ali, tá usando um negocinho pra apoiar, que é a dedeira, e, e é Boa. isso. Mas, Uhum. tipo, eu vi que tem, sei lá, tem uns 6 equipamentos pelo menos. Tem muita coisa, só a flecha são 5 peças diferentes. Só a flecha são 5 Só a flecha. peças. A flecha tem a haste de carbono, que é a Sim, flecha, tem a ponta, que a gente precisa colar a parte, e a ponta o peso da ponta varia de acordo com a potência e com o tipo de regulagem que o arqueiro queira. O material da ponta também varia, por exemplo, eu até 2018 usava uma ponta de aço, de 2018 em diante eu comecei a usar uma ponta de tungstênio, que é um material que a gente tem usado cada vez mais no esporte, porque ele dura muito mais, ele não amassa com o impacto da flecha no alvo. Eh, isso na ponta, na parte que chega no alvo. Mas na outra extremidade a gente tem as penas, que também tem vários modelos e vários tipos diferentes, cada uma pega o vento de uma forma diferente, faz a flecha sair do arco, porque a flecha não sai do arco reta, né, ela sai do sim. arco rodando e fazendo um movimento assim. Então a pena influencia muito nisso. E além disso, a gente tem mais uma peça de metal no final da flecha para proteger ela, porque tem muito impacto das outras flechas no alvo. E Sim. tem a parte que encaixa na corda, que é o nock, que muita gente não sabe, mas a flecha fica encaixada na corda, ela fica presa até a gente fazer o disparo, com a força do Nossa, disparo que ela solta. Então é muita, muita é pecinha e muito assim, detalhe. é tudo tão automático pra gente, eu pratico tiro com arco há 10 anos, eu conheço isso Sim. melhor do que, sei lá, muita coisa. Então, às vezes eu posto alguma coisa e a galera fala: "Meu Deus, eu não sabia disso", e eu fico: "Cara, realmente isso não é óbvio". Realmente isso não faz parte do mundo de todas as pessoas. Mas é um negócio fascinante, porque tu aprende um monte de coisinha, um monte de técnica, por exemplo, e aí entra um fator que é cada esporte tem a sua tem a sua peculiaridade, tem os seus jeitos de fazer com que aquele esporte com que tu saia bem naquele esporte. E usando um exemplo bem da minha vida, eu jogo futebol de botão e tem aquela coisa tipo, se tu tem a bolinha é um pouquinho mais pesada, tu vai jogar com o botão com grau de tal jeito, e tipo, e as pessoas: "Tá, como assim tem grau no botão?". Tem que saber, tipo, o quanto a bolinha vai subir ou não, quanto de força tu vai usar ou não, o quanto tá deslizando o campo, e aí tu chuta mais de perto, mais de longe. E aí, tipo, e aí que nem tu falando, tipo, caramba, tem muito detalhe que tu, tu tem que aprender, tu vai aprendendo naturalmente, e as pessoas, né, que olham de fora, nem ficar tipo, tá, mas eu nunca vou aprender esse tipo de coisa. Tipo, não, tu vai aprender, fica tranquilo. Com o tempo aprende. E é muito fascinante você ter esse choque de realidade, né, você fala: "Cara, isso não é óbvio. Que legal, como que eu aprendi isso e nem percebi". Eu acho Exato. muito E fantástico. às vezes a gente nem para pra pensar, né, a gente só vai fazendo e tá saindo, tá dando certo, então vai rolar. Mas, e a gente tá falando dos equipamentos, tô eu estava pensando muito sobre o quanto, às vezes, o equipamento quanto tempo dura o equipamento, né, porque eu sou um cara que eu ficava mais nervoso jogando botão, por exemplo, e eu tenho algumas fichas, paletas quebradas, porque eu ficava meio nervoso, assim, eu perdia, eu ficava com raiva e eu jogava no chão. Pô, gente, práticas que são erradas, tá, é antidesportivo, mas, e aí eu acontece, acontece. Aí eu estava vendo esses dias também o Djokovic do tênis, por exemplo, com um vídeo mostrando quantas raquetes ele tinha quebrado na vida. E eu pergunto, vocês têm coragem de quebrar arco ou flecha? Vocês ficam com raiva e fazem alguma coisa do tipo? Ou é tipo, não, somos civilizados aqui? Olha, eu arrisco dizer que justamente por essa questão de segurança no esporte ser tão extrema, né, e tão necessária,
a gente tem bastante controle sobre isso. E eu sou uma pessoa muito controlada, eu sou bem Sim. calma, bem tranquila, é difícil alguma coisa me tirar do sério a ponto de eu querer quebrar o meu equipamento. Eu acho que o máximo que a gente faz é jogar dedeira longe, e mesmo assim, essa é uma das práticas que eu menos faço, mas tem gente que é mais esquentadinho que acaba fazendo mais, aquela parte que fica na nossa mão, né, então às vezes um tiro sai errado ou algum movimento que a gente não tá conseguindo acertar, aquilo voa lá no meio do campo. Acho que é o mais radical, assim, que a gente faz. Mas justamente por isso, por essa questão de segurança ser sempre muito batida e fica na cabeça, né, fica o arco exige um atleta um pouco mais centrado, um pouco mais capaz de relaxar e deixar a coisa aí, não é tão na emoção quanto no tênis, quanto no futebol, imagino que no futebol de mesa. Sim. É, é. Bom, é que eu sou um cara que quando era pequeno, eu sempre fui muito competitivo e tal, e aí com o tempo eu fui dizendo: "Tá, relaxa, isso não é a coisa mais importante do mundo, não tem como ser profissional no futebol de mesa, futebol de botão, então não é o que vai depender minha vida com isso, então beleza, tá ótimo". Então, talvez o tiro com arco seja um ótimo esporte para você, justamente porque você vai aprender a respirar, a se acalmar. E É, assim, tem várias etapas da competição, né, mas em algumas etapas a gente dá 3 disparos por série, em algumas etapas a gente dá 6 disparos por série. Então se você erra o primeiro disparo dos 6, você tem que respirar fundo e disparar outras 5 sem se deixar abalar pelaquela primeira flecha ou pela terceira flecha ou pela sexta, quinta flecha que seja. Então eu acho sim. que isso também conta bastante, sabe, é um esporte de continuidade, você depende não é um esporte de quem acerta mais, é um esporte de quem erra menos, porque errar todo mundo vai errar e acertar todo mundo vai acertar, sabe. Então é ali um equilíbrio entre errar mais e errar menos e acertar mais. Então, isso ajuda bastante você a respirar e falar: "Não, tudo bem, ainda tem mais 5 flechas nessa série, ainda tem mais 71 flechas nessa classificatória e dá pra recuperar". Sim. Não, perfeito, não tem só uma chance, tu tem várias e aí então, isso me acalma um pouquinho mais. Mas tem as Mas tem áreas o bem emocionantes que chegam é, no ponto de só ter uma flecha, sabe. Isso sim, aconteceu sim, comigo lá na Olimpíada, o meu segundo combate eu comecei perdendo e eu consegui empatar o combate no último momento, assim, e a gente foi pra flecha tipo na de prorrogação. desempate. Exatamente. E aí a gente apelida carinhosamente de flecha de morte. Nossa, Porque remete um pouco aos duelos antigos, né, que cada um andava para um lado e aí dava um disparo, mas sim. agora é mais tranquilo, a gente atira no alvo, mas é uma flecha por arqueiro e a flecha mais próxima do centro ganha. Então, às Sim. vezes, essa distância por exemplo, o francês perdeu na Olimpíada por 4 milímetros. A Nossa, medalha de ouro foi definida em uma flecha dessa e foi, tipo, se você ver, você pega a imagem dos 2 alvos, assim, a diferença é minúscula. que absurdo. Então, é nesse momento de pressão total, assim, de só depende dessa flecha, você tem que conseguir respirar, e cada milímetro mais perto do centro importa, então você tá ali para fazer o mais cada milímetro possível perto do centro, sabe. Eu acho que é um dos momentos Sim. mais emocionantes e mais legais do esporte. Ah, que legal. Não, Pelo menos para quem tá ali competindo, né, sim, talvez pra quem esteja assistindo seja um pouco demais. sim, sim. Não, com certeza. Eu curto assistir e aí que tá, as pessoas, na verdade, eu acho que não assistem muito, porque elas não entendem. Porque tem dificuldade de entender. E aí quando tu vai assistir, tu coloca: "Cara, eu tô entendendo agora, se acertar perto e tal, quantas", porque tu olha, tu liga a TV, liga no YouTube, né, que a gente teve muita transmissão no YouTube agora, mas tu olha tudo isso e tu olha os placares e tu vê: "Tá, mas como é que tá contando isso daí? Como é que funciona?". Então, quando tu entende, passa a ser muito mais fascinante aquilo que as pessoas estão vivendo ali também, né. E aí nesse ponto que entra aquilo que a gente falou de tem muito mais gente por trás que é tão importante
que sim, permite que a gente esteja ali, sabe. Então, os narradores, a galera que tá nas isso, redes sociais falando sobre os esportes, cada pessoa é fundamental para fazer os jogos acontecerem. Eu acho isso sim. muito legal. Não, perfeito, perfeito. Antes a gente falou um pouco ali da questão de tu falou: "Pô, a gente começa com torneios de bairro, né, que são os clubes fazendo os próprios torneios". E qual é o processo depois para chegar, pra se classificar para uma Olimpíada? Tu tu tem que ganhar o brasileiro, tem que ir para o sul-americano, tem que ir para o PAN, como é que funciona? Então, não tem um caminho definido, até porque cada ciclo a gente esteve com um treinador e cada treinador prioriza uma coisa, então acaba que a gente varia. Mas, assim, não foge muito do a gente costuma usar os campeonatos internacionais como questão de definir quem é o melhor atleta, quem vai e tal. E então, se você quiser ir para a Olimpíada, você precisa entrar na seleção para poder participar dos campeonatos internacionais. Para entrar na seleção, você precisa participar da seletiva para a seleção, que é um campeonato à parte que Sim, acontece normalmente no final do ano, todo ano. E sim. aí define uma seleção anual. Essa seleção vai competir entre si para classificar para os torneios internacionais. Normalmente, um atleta quando está começando, ele vai classificar primeiro para um torneio sul-americano, para um torneio pan-americano, e daí vai escalando. Vai para uma Copa do Mundo, vai para um campeonato mundial. E então, no ano que antecede a Olimpíada, começam os torneios classificatórios. O Campeonato Mundial é um torneio classificatório, os Jogos Continentais, que no nosso caso, os Jogos Pan-Americanos, são um torneio classificatório. Eh, e tem o torneio classificatório mundial, que é a última oportunidade de conquistar uma vaga. Então Sim. você precisa participar desses torneios, a vaga conquistada vai para o Brasil, e aí o Brasil tem seus critérios para definir qual atleta que vai preencher aquela vaga. Ah, perfeito. E aí, no caso, por exemplo, se classifica uma a equipe, por exemplo, se fosse a equipe feminina, que esse ano infelizmente não teve, né, mas se fosse a equipe feminina, teriam que ser todas essas integrantes da equipe que classificaram para estar nas Olimpíadas ou poderia ser convocado outras pessoas? Nesse ano, como funcionou esse ano, as atletas que conquistassem a vaga por equipes no último torneio classificatório seriam as atletas que iriam Sim, participar dos perfeito. jogos. Porque normalmente o último torneio classificatório é bem em cima, tipo, sei lá, 2, 3 semanas antes da data que a gente embarca Ah, para os nossa. jogos. É super em cima. Então, porque a gente também embarca com certa antecedência para os jogos, e a gente costuma ficar no país fazendo aclimatação e tal, então Sim, fuso tem horário. é, fuso horário é bem difícil de adaptar. Mas então, nesse caso, a gente foi para a Turquia, onde aconteceu o último torneio classificatório, e aí a equipe que conquistasse a vaga lá seriam as atletas que iriam participar dos jogos, mas isso não é obrigatório, isso foi uma regra definida para esse ano. Sim. Ah, não, perfeito. E vamos lá, agora eu quero saber como é que foi. Tu disse que foi um sonho ir para as Olimpíadas e tudo mais, mas eu pessoalmente, eu sou um cara bem emotivo. Eu choraria pra caramba quando eu soubesse que eu consegui ir para as Olimpíadas. Eu choro pra caramba assistindo as Olimpíadas, quando se eu soubesse que eu fui para as Olimpíadas, né, mas eu me emociono só de pensar que eu estive em 2016 no Rio assistindo, então pra mim é um negócio muito valioso. E pra ti que esteve lá, eu quero saber como é que foi, até de chorar, tu chorou, como é que foi essa emoção, contar pra família. Tu teu namorado também ele é do tiro com arco, né? Então, tipo, é um negócio, tipo, faz parte de todo o teu convívio aí, como é que foi? Cara, por um momento eu não achei que fosse ser possível, eu não participei do torneio em que o Brasil conquistou a vaga para os jogos, foi outro atleta que conquistou a vaga. E então eu não achei que eu tinha chances realmente de estar ali no páreo disputando essa vaga, então eu entrei na seleção nesse ano com o objetivo de fazer o meu melhor e de buscar a vaga por equipe.
E aí eu sim, fui fazendo o meu melhor e foi sendo bom o suficiente para eu conquistar essa vaga e no uma reflexão que eu tive muito nos jogos foi justamente sobre o quanto a gente fica preocupado com as coisas e quando a gente olha pra trás, elas parecem tão certas que vão acontecer, sabe. Então, no início do ano eu estava absurdamente preocupada com a perspectiva de não ir, porque eu achava que eu precisaria conquistar a vaga por equipe, que eu não tinha chances de disputar a vaga individual, e eu estava super estressada com isso, super tensa. E acho que de certa forma foi bom, porque isso me puxou sim. a treinar muito mais e a exigir de mim um nível que me permitiu ir para os jogos. Então foi bem legal, mas conforme o ano foi passando e as competições foram passando, eu fui começando a ver que era possível estar ali realmente. Isso foi ficando mais certo, sabe, eu fui acalmando o coração um pouquinho. Então, quando a convocação saiu, eu já estava muito mais certa de que eu ia, sabe, não foi um choque tão grande. Mas eu fiquei bem feliz, óbvio, comemorei. E assim, quando a convocação saiu, eu fiquei feliz, comemorei e guardei pra mim. Quando eu comecei a contar pra minha família e eu tenho um avô que quase foi para os jogos uma vez, ele ficou bem perto de classificar na natação. Então ele sempre falou muito sobre as experiências dele com isso pra mim e como foi pra ele o processo classificatório, não conseguir classificar. E eu entendia muito, porque a gente chegou bem perto de conquistar a vaga para a equipe para Tóquio, mas a gente não conseguiu, assim, por detalhe. Então eu sempre entendi muito essa frustração deles de quase classificar, mas não conseguir. E aí quando eu consegui, ele foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, assim, e ai, eu choro só de lembrar. Ah, que Mas foi bacana, bem que especial. então, me emocionou muito mais dividir com a minha família, Sim. com os meus. É porque é realmente, eu não sei, eu me emociono, como eu falei, vendo os jogos. Se eu soubesse que eu ia para as Olimpíadas, poder partic realmente representar meu país, até mesmo atualmente eu não sei se eu me encaixaria em algum esporte, talvez um tiro com arco que a longevidade é maior, mas, se eu pudesse, se alguém me dissesse: "Olha, tu vai e poder cobrir o teu podcast lá em Los Angeles", por exemplo, eu teria essa mesma reação que tu teve agora, de tipo: "Nossa, eu não acredito nisso". E É, eu acho que foi um é, pouco isso, e quando eu comecei a contar pra minha família, comecei a contar pra todo mundo, foi ficando muito mais real, sabe, foi caindo a ficha realmente, e aí eu chorei dias. nossa, que especial. Mas, vamos lá, e aí tu soube que ia para as Olimpíadas, e aí tu chega nas Olimpíadas, e no ranking na etapa de ranqueamento, que para quem não sabe, tem, né, tem uma etapa de ranqueamento para saber qual vai ser o cruzamento dos combates. Isso. Eh, tu consegue a melhor marca da tua carreira. Já foi outro ponto de emoção? Nossa, demais, assim, foi a melhor marca da minha carreira, foi a melhor marca de uma mulher brasileira fora do Brasil, e foi a melhor colocação que uma mulher brasileira passou nessa fase classificatória. Assim, foi um super feito Foi um e melhor eu em um monte de coisa. e vários pontos, assim, eu sempre reconheci muito o quanto as mulheres que vieram antes de mim abriram caminho para eu estar aqui hoje. Então a sensação de estar ali abrindo caminho para que outras mulheres venham e também possam viver esse sonho me deixou muito emocionada. E eu estava muito nervosa, porque é a parte da competição que eu não sou muito boa, é a parte da competição que eu não me sinto tão confortável. Então eu estava bem preocupada com essa parte, mas a gente treinou bastante, trabalhou bastante, e eu consegui fazer bem, consegui fazer o que eu esperava fazer, assim, que óbvio, superou minhas expectativas, mas o que Sim. eu queria fazer, sabe, eu não foi abaixo do que eu queria, não foi abaixo do que eu esperava, então eu fiquei bem, bem feliz com isso. Poxa, que bacana, porque, eh querendo ou não, é um esporte em que é individual,
mas ele é diferente do tênis, por exemplo, que tu tem uma outra pessoa do lado que pode te impedir de ganhar um ponto. É um esporte que meio que depende de ti e Sim, depende um pouquinho do vento te ajudar. Mas depende basicamente de ti, e aí, tipo, é tu contra tu mesmo. Se tu consegue fazer aquilo, tu conseguiu. Não teve é, alguém que, sei lá, que te impediu ou que poderia, né? É tu. Isso é bastante. exatamente. E não tem essa de: "Ah, mas eu só ganhei porque o meu adversário não estava num dia bom". É você contra você, sabe, é você contra o alvo ali e a sua pontuação, principalmente nessa etapa classificatória, que não tem nenhum adversário definido, tá todo mundo competindo contra todo mundo, e Sim, então tem muito essa questão pessoal de e é surreal, assim, porque quando você entra na linha que você começa que solta o tempo e você começa, fica um silêncio absurdo. E tá todo mundo ali, você só escuta o barulho dos sim. disparos, assim, plau, plau, plau. É é muito é uma energia muito forte, é muito legal. Ah, que sensacional. E essa tá não só agora esses teus foi 660 pontos, né, que tu fez, essa tua melhor marca, e tu conseguiu também o nono lugar, e que foi algo que é que é um resultado muito bom. Qual a tua expectativa agora para Los Angeles 2028? Já tá pensando nisso ou tu diz: "Não, não quero pensar, vamos focar no caminho"? É, eu tô só aproveitando o momento, sabe, é muito diferente a postura competitiva da postura de treino, então eu Sim, tô num momento muito mais curtindo o treino, sabe, curtindo estar no campo por um longo período de tempo e ver o sol, as árvores, o vento e tudo, sabe, estar ali em contato com o meu arco, com o meu equipamento, com o meu tiro e realmente aproveitando o processo, sabe. Mas é óbvio que eu tenho expectativas para Los Angeles, eu espero estar lá, se a gente conseguir sim, classificar uma equipe vai ser muito bom, então tem um longo trabalho pela frente, são 4 anos para fortalecer a equipe, para fortalecer o nosso trabalho em equipe, porque apesar de ser um esporte individual, tem a etapa por equipe, e é muito confuso, porque ao mesmo tempo que é uma equipe, é sobre você entrar ali e fazer o seu melhor disparo, sabe. Mas você ter gente ali te apoiando e estando com você naquele momento é diferente, é inexplicável, assim, para quem joga um esporte de time, para quem tá acostumado com a dinâmica de equipe, é uma dinâmica completamente diferente, mas também não é completamente individual. sim. Então eu acho que a gente tem bastante para trabalhar nisso. Eu vi bastante coisa na Olimpíada, eu pude assistir muito de perto a galera, tanto competindo quanto treinando, e eu tô muito empolgada para trazer isso para as minhas colegas de equipe, para a gente começar a colocar isso em prática. Poxa, que legal. E e aí, tipo, então a caminhada pra conseguir vaga pra 2028 meio que já começou, porque tem Campeonato Brasileiro já, e isso conta depois pra mais adiante? Conta, conta. Por exemplo, esse nesse ciclo, a nossa o nosso critério para definir qual atleta iria, era justamente o ciclo inteiro. E a soma Sim, de todas as competições e observar a constância de todos os atletas e todo o ciclo foi levado em consideração, sabe. Então, Tóquio acabou, sei lá, no dia 30, no dia 1º em diante o resultado contava para os ciclos de Paris. Então a gente não sabe exatamente como vai ser o critério para o ciclo de Los Angeles, mas sempre conta cada resultado. ah, maravilha. Então tu já tá na caminhada aí. Bom, primeiro passo pelo menos é os treinos, óbvio, mas final de setembro já tem Campeonato Brasileiro. É. E tu diria que tudo isso que tu tem feito é um é um sonho realizado? É um sonho realizado, mas eu ainda não estou satisfeita, sabe. Eu Ah, quero perfeito. muito mais, eu sei que eu sou capaz de muito mais. Não, com certeza é, com certeza é. Mas, bom, estamos Mas é um check chegando. na lista. Não, com certeza, com certeza. Eu imagino que eu imagino não, mas,
todos nós, e aí o que eu penso que eu preciso até praticar melhor pessoalmente, mas todos nós que queremos crescer em alguma coisa, em alguma área da vida, temos que colocar metas, temos que colocar objetivos, porque sem isso a gente não sabe para onde ir, né? Sem isso a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Isso, se eu quiser ser, sei lá, o presidente de alguma empresa, ou se eu quiser ser o melhor podcaster de esporte, sei lá, ou se eu quiser ser o melhor jogador de botão. Sim, Se ou quiser. o chefe do grupo do bairro de, sei lá, Exa de pelada. exatamente. São são objetivos, são coisas que todo mundo tem que só pegar e dizer: "Tá, eu quero chegar, tem essa meta e tudo mais", que é algo que eu vejo em ti, que eu digo: "Caramba, ela é focada pra caramba". Mas estamos chegando um pouco agora no fim da nossa conversa, que tô gostando pra Passou caramba. tão rápido. Passou rápido, passou rápido. Eh, e aí eu consegui te fazer chorar, me desculpa. Mas, eh, concluindo, assim, todo todo dia, todos nós temos que lidar, assim, com coisas difíceis, mas que a gente não pode deixar essas coisas nos abalarem, né. E teve algum dia nessa tua carreira que e aí eu digo: "Pô, é uma curta carreira por enquanto, porque tu é muito nova". E para o tiro com arco, então, tu é um bebê praticamente. Mas tu já foi para umas Olimpí pra uma edição de Jogos Olímpicos. Teve algum dia desses, de toda essa tua trajetória até o momento, porque eu imagino que vai ter muitos mais dias ainda, mas até o momento em que tu disse: "Bah, esse dia eu perdi, esse dia foi complicado e teve virou uma chave na minha cabeça". Teve algum dia assim? Cara, tiveram alguns, tiveram esse ciclo foi um ciclo muito intenso. Que bom, foi um final bom, mas eu acho que uma virada de chave mais recente, mais pesada, assim, foi no a final do Sul-Americano. Foi um campeonato em casa e eu queria muito ganhar esse campeonato, significava muito pra mim. E na véspera da final, meu cachorro morreu, assim, de Nossa, madrugada no meu colo, foi uma noite super pesada. E aí eu acordei e eu falei: "Cara, eu não tenho condições de ir para o campo fazer uma final agora", o tanto que exige mentalmente, emocionalmente estar ali, sabe, foi um dia bem pesado. E aí eu conversei com a minha equipe, conversei com a minha família, com meu namorado e todo mundo me apoiou bastante. E foi pelo apoio deles que eu consegui ir, que eu consegui estar ali. E que bom que eu fui, eu consegui ganhar e, assim, sim, foi uma virada de chave absurda, assim, sobre o quanto eu controlo as minhas emoções e o quanto eu posso ser humana e usar elas para me ajudar, sabe. O atleta não precisa ser um robô, não sim, precisa estar ali bitolado no "tenho que ganhar" o tempo todo. Às vezes é só sobre aproveitar e curtir o momento e estar ali feliz por estar ali, sabe. Isso mudou sim. muito naquele momento para mim e foi algo que eu trouxe comigo nesse ano. E nos Jogos Olímpicos isso foi muito importante, sabe, quando eu entrei no combate com a francesa e que eu vi aquela torcida gigantesca pra Nossa, francesa, eu falei: "Cara, eu vou me divertir e eu sei que me divertindo eu vou fazer o meu melhor e eu vou representar da melhor forma o meu país se eu estiver sim, feliz por estar aqui". Eu acho que isso é uma lição pra vida, sabe, em tudo que a gente for fazer, se a gente quer fazer bem, a gente tem que olhar pra dentro e tem que buscar uma alegria, uma felicidade naquilo ali. com certeza. E certamente não é toda derrota que a gente tem no esporte que é uma derrota de fato, né, pra nós na vida, assim, tipo: "Ah, eu perdi na vida, eu sou um derrotado". Não, tem outra pessoa ali que tá combatendo contigo, tem outros fatores. E parabéns por ter chego até as Olimpíadas mesmo com essas dificuldades apresentadas aí nesse último ciclo, porque eu não sou atleta profissional, não sou atleta olímpico,
E eu já sou intenso com 1 bilhão de coisas que às vezes eu julgo ser nada a ver, e eu já fico meio bitolado das ideias. Eu admiro muito, não só tu, mas vários atletas que conseguem manter a cabeça no lugar e dizer: "Não, vai dar tudo certo, eu vou chegar em tal ponto". E se não chegar, tá tudo bem também, né. É muito sobre isso, realmente. Mas perfeito, então estamos chegando ao fim mesmo. E lembra aí, por favor, os ouvintes de quando que é o Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro de 25 a 30 de setembro, então última semana, vai ser em Salvador, na Bahia, quem puder assistir, quem conseguir ir lá, se não vai ter transmissão, eu vou publicar no Instagram. Meu Instagram é @lu_caetano02. Show. Maravilha. Bom, já falou aí onde as pessoas podem te encontrar, mas deixa um último recado. Acho que a gente já deu recados demais, mas deixa um último recado para quem quer começar a praticar o esporte. Bom, uma coisa que eu tenho falado muito pra galera é: a gente é um time, então se vocês quiserem participar, sejam muito bem-vindos ao time. É um prazer receber vocês. Quem quer competir, quem quer praticar por hobby, pela socialização, pela saúde mental, sabe, o esporte é muito mais do que só o alto rendimento, mas vocês são bem-vindos pra forma que quiserem. Ó, muito bom, muito bom. Então, estamos todos bem-vindos a fazer parte do time, a praticar, a fazer parte do esporte. E, bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, Ana, por ter disponibilizado aí teu tempo para nossa conversa, tua agenda aí de treino todo dia, então reservar um tempo para mim, eu me sinto muito privilegiado por isso. Foi um E, prazer. gente, Muito obrigada pela sua por buscar trazer mais esportes tão pouco conhecidos, né. Obrigada ah, pela iniciativa. legal, poxa, realmente para mim é uma partezinha de um sonho também, porque o esporte faz por mim coisas que eu só digo: "Cara, eu quero relaxar", então, eh, eu tenho perdido um pouco o hábito de me exercitar, isso é ruim, mas às vezes eu digo: "Cara, tá um pouco frio, mas tá abrindo um sol". Aí como eu trabalho home office, é tipo, vou descer aqui, dar uma caminhada pra pegar um sol, vou na academia aqui do condomínio, vou treinar botão, e é isso. Então realmente, trazer vários esportes pra mim é falar da diversidade dos esportes, porque tem muito mais coisa do que e tem muito mais espaço para as pessoas que elas acham que por elas não saberem futebol, não saberem vôlei, não saberem basquete, que são esportes principais, elas acham que: "Ah não, eu não posso fazer esporte nenhum". Não, muito pelo É, contrário. tem muito Pode mais opção, gente. exatamente, exatamente. Mas obrigado de coração, tu até fez eu me emocionar agora. Eh, mas, pessoal, sigam o podcast Que Esporte é Esse? Nas redes sociais, né, eu sou mais ativo no Instagram, então, né, tem o meu perfil pessoal que é Andrei Fou, na o perfil do podcast é Que Esporte é Esse? Eu deixo sempre na descrição, porque eu como alguns Es para não ficar tanto E na frase aí do Que Esporte é Esse pode, agora que eu coloquei o pode ali justamente para vocês ouvintes, né, lembrarem ali que é um podcast e não só uma pergunta de que esporte é de fato. E bom, ouçam também a gente na Aurelo. Lá na Aurelo vocês podem ouvir gratuitamente e ajuda aqui o projeto porque pingam centavos por lá. Podem apoiar também para que cada vez eu consiga ter mais autonomia com o podcast, trazendo mais conteúdo, fazendo isso que eu amo tanto fazer. Então, valeu, gente. Obrigado. Valeu, Ana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente.